teria criado. construído isso. Que teria construído. Esse negócio do código... Cara, eu sou fascinado Olha nessas que paradas. coincidência, Assim, porque eu tava vendo um vídeo sobre segredos do Vaticano que falava desse negócio essa semana. Esse negócio do código... que tem Livros livros. proibidos estão lá. Ah, mas isso assim. tem. A Biblioteca do Não, com Vaticano é a certeza. mais incrível que tem. Eles Deve falam ter que tem coisa lá. o maior grimório, que é, assim, o que Invocação tem de demônios. de feitiços, de tal, que tá lá. Mas a galera não gosta muito que fale dos, por exemplo, dos evangelhos apócrifos, assim, porque você começa a falar do evangelho apócrifo, você percebe, por exemplo, que a Bíblia é a Bíblia usada mais, né, pelas religiões E a católica é diferente da protestante. mas tem uma questão livros igual, a menos porque na- Jesus, ele é narrado até o momento de início da adolescência, e depois tem uma lacuna grande. Não, Aí- não. Não, na São- Bíblia vai São até... 30 anos de 30 lacuna, não é? anos, 30 Então, uma lacuna enorme. É. Aí depois ele volta, acho que a ser falado dele Não, são 30? Não, Ele ele volta com 30, mas ele ele volta com corta 30. com 7 anos, eu Então, acho, né? eu acho que a tem uma última lacuna. passagem é a passagem que ele tá no templo, que, Dando uma que a lição mãe de dele moral ali nas... encontra, aí para, aí depois volta já no primeiro milagre, que é Com 30 Bodas de anos. Canaã, bodas de Canaã. que é transformar água em vinho, né? Então, Todo, assim, você tem- todo o evangelho é 30 a 33 só. 3 anos, né? Exato. E sabe que é uma coisa que eu tava conversando com alguns estudiosos da Bíblia e teólogos, que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, o Mamalujo, eles todos não conviveram com Jesus. Eles vieram, tipo, anos Eles são depois. jornalistas, repórteres É uma galera- que conversaram e escreveram. E aí uma coisa que me bugou a mente, assim, que algumas pessoas falaram, e aí eu ainda acredito na existência de Jesus, que ele veio como homem, mas tem gente que defende que Jesus nunca existiu. Que ele, Claro. que ele é um mito da igreja, ele é criado como uma imagem de um Deus perfeito, como Encarnado. homem, encarnado como homem, mas ele nunca existiu como homem. Eu falei, gente, eu ainda acredito que ele existiu, eu quero acreditar. Tanto que eu quero, ano que vem eu tô programando ir pra Jerusalém, pra ir visitar toda Fui a lá, Terra cara, vale a Santa. pena, vale a pena. Eu tenho certeza que eu vou chorar muito, assim, porque eu fui católico durante muito tempo, vou me emocionar. Ele existindo ou não. Mas é curioso, né? Você imagina Mas que tem um gente documento que defende eles fala falam, que não. o do Públio Lentulus, vocês já viram? Que é a Não. única carta que acreditam que possa ser Uma uma prova. descrição de Jesus que não tá na Bíblia. Ah, é? Que é um soldado romano, acredito, o pessoal deve saber melhor que eu aí no chat. Ele descreve, ele foi mandado pra espionar, pra saber quem é esse cara que tá fazendo um auê ali na região. E aí ele chamava Públio Lentulus, esse soldado romano. Ele fala, olha, é um cara que você não consegue olhar no olho dele, que parece que o olhar dele te queima por dentro, e não sei o que. Ele descrevendo um cara que não acredita, mas você acaba acreditando mais, você fala, tá olhando... Vou falar outra ficção, tá? Gente, é um conto de ficção científica. Ponto. Um cara, também, cara, um historiador, sabia tudo sobre a vida de Cristo. Obcecado. Constrói uma máquina do tempo, ele é o voluntário para voltar para a época de Cristo. Volta. Cadê esse cara? Não existe esse cara. Só que ele era tão, ele sabia tanto que ele faz todos os passos de Cristo. E o que acontece no final? Ele é crucificado e muito tempo depois. Cara, é um círculo, né? Porque ele, se ele não tivesse. Sabe que doido, cara? Aham. Profecia Gente, É um conto. É um conto. Isso é legal, gente. profecia autocumprida, né? Isso aí vem até daquele conceito da Grécia, né? Do Édipo, né? O Édipo ele vai no oráculo de Delfos. é verdade. E o oráculo fala: você vai namorar a sua mãe e matar seu pai. Aí ele, putz, pra isso não acontecer, eu vou embora daqui. Ele vai embora, aí na ponte ele conhece um cara que não quer deixar ele passar, que é o Laio. Ele mata o cara, chega lá onde ele tem que chegar, ele se relaciona com a Jocasta. E ela era a mãe dele, e o cara que ele matou era o pai dele. Então, assim, você foge Do é o destino, Neo, né? o Neo do Matrix. Você vai fugir do destino Sim. e cai de colo nele. Uma coisa que eu acho muito doida, que é mentira, e que muita gente acredita, é aquele livro, o Necronomicon. É que não É do existe, né? Lovecraft, é do Lovecraft. É. E hoje em dia muita gente faz rituais inspirados no livro É. e tal, e é uma ficção. É igual São Cipriano, né? O pessoal Qual que é o lance? tem medo do São... Mas antes de eu falar do São Cipriano, eu lembrei de uma história bíblica que eu já fiz até peça de teatro dela, que é a Transfiguração de Cristo. Aham. E tem uma passagem de tempo nessa Transfiguração de Como Cristo, assim? né? Porque tem um momento que Jesus está com os apóstolos, que ele fala, eu vou ao monte orar. E aí ele vai ao monte e ele é envolto numa luz, Cristo. E aí quando, acho que Pedro dá uma olhada e fala, gente, verdade. tem 2 apóstolos e tem 2 profetas da antiguidade, do Isso. Primeiro Testamento, que Do eles Antigo vêm Testamento. nessa luz, acho que é Elias, alguma coisa assim. E aparece, eles estão ali conversando e orando juntos.
cara, se isso não é um universo paralelo, porque Jesus pega do passado e o cara vem, tipo, sabe? Essa história, eu me lembro que a gente fez uma peça, a gente enchia o ator de luz, eu não via mais o cara. Mas você para pra pensar, Jesus, ele tinha esse poder, né, segundo a fé cristã, de manipular o tempo no sentido de... Manipular no sentido assim, ele consegue conversar com os antepassados mortos, né? Que já morreram e tal, mas eles vêm no momento de oração ali e envolto numa luz, assim. Aí na hora que a luz some, só tá Jesus de novo. Então, cara, tipo, é uma viagem no tempo, né? Um negócio Sem dúvida. no tempo, na Bíblia, né? Manda Kratos. Bom, vamos lá. O Luiz, ele tá falando assim: tem um prédio que foi construído onde era um hospital. O Jardim dos Fundos era um necrotério. Depois de construir o prédio, os espíritos continuam lá? Repete a palavra? Prédio. Trava a língua. Prédio. É. Os espíritos continuam lá? Ele tá perguntando. Ah, ele tá perguntando? Mas... Ah, é uma pergunta, né? Não, ele acho que ele quer saber se, por exemplo, se tinha um hospital que tinha um necrotério, aí construíram um prédio comercial, se os espíritos continuam... não tem mais o trabalhar em prédio. algum prédio, no hospital. Há grandes chances, né? Segundo os espiritualistas falam. Sei lá. Sim. O pessoal tá colocando uma coisa aqui, ó, Daniel, que é muito legal. Jesus já falou de universos paralelos. Ele mesmo falava que a casa do Pai tinha muitas moradas, que muita gente entende que são vários mundos, planos, né? Vários ambientes, né? Né, Lene? Não tem esse trecho aí? Exatamente. Falar em morada de pai, o que falam muito que igrejas, a gente falou que lugar assombrado é hospital e cemitério, mas igrejas também falam Também, que são né? muito assombradas. Até porque tem várias igrejas que eles costumavam enterrar os corpos embaixo, Sim. né? Pô, Não, já foram na aqui- cap- É, já foram- tem o Aqui cemitério tem do a cripta. já lado. foram na Capela dos Ossos ou não? Já. Mano. Em Paris? Não, em Portugal. Ah, não, não, lá de não. Portugal não fui. Eu fui em uma que tem na Itália que é construída com ossos humanos. Tudo, de criança, tudo escaveira, Cara, tinha osso e tal. contracimento. Eles diziam que era para pensar sobre a finitude humana. Não, e essa da Itália tem até a parte bem em cima do altar, que são só crânios, que foram das pessoas que morreram decapitadas. Então eles Mano. separaram só os crânios e Onde que é colocaram. essa? Coloca Em aí, Milão. Capela dos Milão. Ossos, por Milão. favor. Cara, é impressionante. Então, mas a Itália, principalmente. Os Sabe o que tá católicos- escrito na porta? Nós que aqui estamos por vós esperamos. Não, Você acho que isso sabia? daí acho que é um cemitério que tem em Paraíba. Não, pode até ter, mas vem da Mas Capela vem de dos lá? Ossos. Nós que aqui estamos por vós esperamos. A Itália, pelo menos os católicos da Itália, tem muito como não é doutrina que fala, esse costume de pegar os corpos e manter ali. O Carlo Acutis tá lá, o Padre Nossa, Pio tá lá, é tudo de lá. Olha. Não, e eu fico pensando, quem foi que separou os ossos pra ficar tudo bonitinho assim? Sabe, tipo, teve vamos que separar montar, o da né? perna. Pai. Pessoa Pois é. cuidadosa, Sim, porque né? não é qualquer osso, né? Tem que ser ossos não iguais, é um esqueleto, né? exato. Tem que Pra combinar, montar combina. a Vê se tem mais arquitetura, foto, entendeu? Kratos. Tem Ó, eu acho que criança. tiveram duas equipes. Uma pra Parece- falar fêmur, a outra pra. sei Parece lá. que é tipo um monte. Assim, é uma camada de crânio, uma camada. Então, foi bem pensado. Mas é que aí tá certinho. A minha lembrança é um pouco mais caótica. Deve ter outras paredes um Mas pouco você já mais. viu as da Catacumbas de Paris? Às Eles fazem literalmente esculturas com os esqueletos. Ah lá. Que é uma paredinha bonitinha. Nossa, né? e aí Nós, você me ossos lembrou. que aqui estamos esperando pelos Ai, vossos que olhos. horror. Ah, Você mano! falou da Catacumba de Paris, eu lembrei daquele filme. Assim na na Terra, Terra como no Inferno. céu. E Já posso viu? falar? Posso falar? Cena da Terra Aqui como no nesse livro tem uma cena que é passada aí dentro dessa Ó, Capela dos Ossos. Ah. Olha, rapaz. Aí, tá vendo? É. Aquele Qual filme é que bem você tá Sete falando? Além. Esse Qual? filme aí. E foi gravado nas Catacumbas de Paris. É mesmo? Qual? Original. Chama Assim na Terra como no Inferno. Cara, não vi Ele é esse até um filme, não. livro, é um filme meio cabalístico, porque ele envolve até hermetismo, coisas de Famoso esse alquimia. filme. Vale Ó, a pena. Ah, isso daí. É exatamente aí. Olha que legal. Mas também os ossos estão separadinhos, né? E agora, a primeira vez que eu fui, não tinha, dá pra você chegar bem perto dos ossos. Agora eles colocaram uns vídeos, porque a galera começa a escrever em cima e tal. Ah, então, é bem Pega um bizarro. Imagina isso sem luz À elétrica, noite. só com Imagina o tochas. vigia da. Nossa. É, Mas você sabe que quando eu fui nessa daí da Itália, eu tive uma experiência, né? Eu, Ah lá. eu fiquei cagada de medo, porque eu lembro que era no dia que eu ia embora já, e eu Sozinha, tava você- com uns amigos. Não, eu tava Ah. com uns amigos, só que pra eu conseguir passar lá, eu ia ter que ir muito cedinho, e eles ficaram dormindo. Eu falei, É. eu vou rapidão Eu vou e acordar, vou volto. ver as coisas. olha lá, meu. Gravar e tal. E aí eu fui, e aí quando eu entrei na igreja, você entra pela porta do lado, né? Uhum. E aí tinham algumas pessoas que parece que estavam montando as coisas pra abrir pro público, né? Visitar.
visitar, acho que era bem cedo mesmo. Umas 2 ou 3 pessoas. E aí tem a capela principal, depois você vai por um corredorzinho e vai pra essa dos ossos. E era tipo assim também? Repleta ou não? Ela é um pouco menor que essa, Tá. mas ela é inteirinha também. As paredes, é tudo de osso. E aí, quando eu tava nessa capela principal, aí tinha uma mulher arrumando, ela entrou numa sala. E aí, quando eu tava andando, eu ouvi alguém sussurrando assim no meu ouvido, mas tipo, bem pertinho. Sim. E aí eu arrepiei, tipo, eu tinha certeza que era alguém que tava falando comigo. Só que eu olhei pra todo lado e não tinha ninguém perto. Nossa. Eu falei, será que tipo é alguma coisa da arquitetura que a pessoa Sofreu, fala no Na boa, Não, na boa. Nacionalizar. Na boa, se eu cuidar de um lugar desse, eu ia colocar uns alto-falantes. Os alto-falantes escondidos só pra assustar a Não, galera. e aí eu lembro que depois, quando eu entrei mesmo na capela, óbvio, eu tava sozinha. É muito impressionante você ver essas coisas, né? E aí, na hora que eu tava saindo, eu tive a sensação de que tinha alguém atrás de mim. E aí, eu fui embora e eu fui tentar abrir a porta estava trancada. Que porta? Da igreja. Daí eu falei, Mano. meu, será que a pessoa não viu que eu entrei e saiu e trancou? Imagina, você tem que passar a noite. Meu, eu comecei a mandar mensagem pra minha Isso é filme de amiga, ela terror, pelo acordando, amor. não sei o que, ela tentando abrir a porta. Aí eu lembrei que você entrava pela porta do lado. Ah, tá. 50, Mas foi uns 50 anos. segundos de Você não lembra o nome desespero. dessa cidade? É Essa... Milão, É é Milão. logo do lado do Duomo. Sei, sei. É uma capelinha. Essa daí é Évora, que vale a pena pra visitar essa Capela dos Ossos. Tem um lugar lá que pô, é da época dos romanos. E tem o melhor bacalhau que eu comi. Bacalhau Sério? com natas. É muito bom lá, cara. É, pois Uma é. cidade eu fiquei maravilhosa. muito tensa. Mas É. osso, Eu gosto de ir por pra esses lugares, assim. Osso, por exemplo, não me deixa tão assustado. Claro, eu não fui ainda, quero ir, mas É, porque não que- te dá assustado, porque pô, você tá com, sei lá, 40 turistas juntos, É. todo mundo tira foto, não dá. Agora você imagina sozinho e tal. Mas, por exemplo, lá na Itália, em Assis, tá o Carlo Acutis. E o corpo dele inteiro tá lá, que é o menino que vai se Preservado, tornar santo. preservadíssimo. É, vê Isso essa me imagem pega. impressionante, cara. Mas tem Coloca aí. várias pega. igrejas O que cara tem que vai uns se tornar corpos do muito O Padre preservados, Pio, né? que é o que lutava com o demônio, também tá em São Giovanni Rotondo, que é outra da Itália. Esse pra ele procurar a imagem, como chama? É, do Carlo Acutis, é Carlo Acutis. Tá. Aí você vai ver, ele tá morto lá, ele morreu em 2006, se eu não me engano, morreu com 15 anos de leucemia. E ele tá inteiro. É um cadáver de um adolescente Preservado. cultuado pela Igreja Católica como um santo, Mas né? não dá medo, né? Dá mal-estar, mas Então, dá mas é o que eu tô medo, te né? falando, porque o osso. Olha lá, cara. Então, mas ele tá no. Imagina você entra numa igreja e você vê isso. Olha o tênis. Nossa, cara. É ele mesmo? É ele Ele, mesmo. é ele. Não é uma Ele ficou réplica. sepultado 19 anos. De cera, feiticeira, né? Parece. E aí o corpo dele, quando foram desenterrar, tava num estado que a igreja fala, um estado perfeito de conservação. Não, perfeito no sentido de, o rosto estava deformado, tinha algumas coisas, partes do corpo deformada, que foram trabalhadas, embalsamadas, mas o rosto é de silicone. Esse rosto que tá nele é um rosto de silicone feito igual ele Ah, era. é uma máscara, É praticamente. uma máscara. Ah, É igual o Padre Pio. Também, o Padre Pio morreu em 68. Ele tá até hoje exposto desse jeito aí. Sério? Lá em São Giovanni Rotondo. Cara. Então a Itália tem essa questão, os católicos, O Lenin de também, né? embalsamar, o Lenin também. Tá, Não sei, preservado. aí eu não sei. de embalsamar e expor os corpos como relíquias, né? Porque eles vão se tornar santos. Inclusive, um dos milagres do Carlo Acutis é aqui no Brasil, é no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Que é de um menino que tinha câncer e se cura. Então, quer dizer. Ele era jesuíta? Ou pelo menos a igreja que ele tá é jesuíta? Então, o Carlo Acutis, ele era o quê? Ele era um jovem que ele fazia sites falando dos milagres eucarísticos, do milagre da Eucaristia. Família muito católica e tudo mais e tal. E até eu vi um relato da mãe dele hoje, a mãe dele é viva ainda, contando que todos os notebooks dele pegavam fogo do nada. Nossa. E aí ela acredita que era o demônio que botava fogo nos